você bloqueia os milagres da sua vida quando você deixa que o inimigo tome conta da sua mente. Olá galera, eu sou a Andriele e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como que o diabo ele domina a nossa mente. E um dos pilares que eu vou trazer hoje é sobre a procrastinação, porque esse é um dos principais fatores que faz com que o diabo nos manipule e que ele tome o controle da nossa mente. Então, é a principal porta de entrada dele dentro da nossa cabeça. Uma vez que você não tem clareza do seu propósito ou que você deixa algo para depois, você dá ao inimigo o poder de agir sobre a sua mente e sobre a sua vida. E como eu falei, a procrastinação é a principal porta de entrada. Só que a procrastinação, ela não é a preguiça, ela não é a falta de disciplina. É aquilo que você posterga, que a longo prazo pode te prejudicar. Ou seja, um projeto da sua vida que você está postergando por algum motivo, ou algo que você sabe que você precisa fazer para ganhar uma qualidade de vida melhor, mas você não consegue dar o primeiro passo. Enfim, e o primeiro passo para reconhecer que você está procrastinando em algo é entender o que te faz procrastinar. Então, muitas das vezes, a gente acaba criando metas irreais de serem alcançadas. Lá no início do ano, quando a gente está fazendo a nossa listinha de metas, é importante que a gente tenha clareza do que a gente quer alcançar. E que a gente coloque pequenas metas, porque a gente precisa começar por elas para que a gente consiga chegar nas metas grandes, né? Então, parece bobo, mas é isso que vai te fazer conseguir ir alcançando essas metas maiores, né? Então, por exemplo, você não lê, e aí você vai colocar 50 livros para ler no ano. Esquece, você não vai conseguir ler os 50 livros. Comece ali, coloque 4, 5 livros no máximo e defina uma meta para isso. Coloque 10, 12 páginas por dia, até que você crie o hábito. Porque a partir do momento em que você cria o hábito, o seu cérebro ele vai produzir mais bainha de mielina e através da bainha de mielina você vai conseguir executar isso com mais facilidade e com mais rapidez. E aí você vai ter o poder ali de conseguir construir esse hábito. E aí a partir disso você vai parar de procrastinar naquilo que você precisa fazer. Recentemente eu li um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. E no livro o autor ele faz uma entrevista com o diabo, né? E ele fala que o diabo ele age diariamente na nossa mente através dos nossos pensamentos, através daquilo que a gente executa. Então é muito importante que a gente sempre direcione os nossos pensamentos para as coisas positivas. Então às vezes você acaba procrastinando porque você está preso na opinião alheia ou porque você se sente incapaz e aí você adquire a crença de incapacidade e você não consegue visualizar você tendo bons frutos daquilo. E isso te paralisa também. Então, trazendo um pouco ali da parte da opinião alheia, às vezes você nem executou ainda, mas você já tá pensando no que os outros vão fazer. E aí você sobrecarrega a sua cabeça pensando no julgamento alheio, que nem aconteceu ainda e talvez nem aconteça, e aí você deixa de fazer algo por medo ou por vergonha do que os outros vão pensar sobre você estar fazendo aquilo. Então, quem é inteligente o suficiente vai ser rápido, vai agir com segurança e não vai deixar que as opiniões externas sejam o centro da nossa vida, né? Então a gente não pode se prender nisso. Preencha a sua mente com pensamentos construtivos, porque isso vai te fazer manter a atenção no que é prioridade. Então, quando você começa o dia, já faz uma lista do que é prioridade para você, mantém o foco naquilo e aí você não vai acabar procrastinando nisso também. E além disso, né, exerça a disciplina. Como eu falei lá no início do vídeo, a procrastinação ela não é só a falta de disciplina. Às vezes a pessoa pode ser muito disciplinada, mas ela pode se auto-sabotar e acabar procrastinando algo. Mas é que a verdade é que ninguém é 100% produtivo o tempo todo, ninguém é 100% disciplinado, nem eu, nem você, nem ninguém. Isso é praticamente impossível, a gente não vai ser 100% sempre disciplinado. Em algum momento das nossas vidas a gente vai acabar procrastinando em algo. Só que a gente tem que olhar para aquilo que vai fazer sentido no longo prazo, entende? Porque é o longo prazo que importa. Então, tudo que você constrói hoje com foco e atenção naquilo que é pequeno, mas que um dia vai se tornar grande, aquilo consequentemente vai expandir.
Então, tudo começa na nossa mente. No momento em que a gente direciona a nossa mente aos pensamentos bons e positivos, a gente começa a viver mais no presente, a gente não desperdiça o nosso tempo, porque no livro Napoleão Hill ele fala que o nosso ativo mais importante é o tempo. Então, quem age rápido consegue executar com mais segurança. Então, tudo isso é muito importante para que a gente não procrastine mais. E sempre que você pensar em procrastinar, pensa antes no que vai acontecer se você procrastinar essa tarefa ou se você procrastinar esse sonho na sua vida. O que daqui 1 ano, 2 anos, o que isso vai te trazer de malefício. Sempre pensa no malefício também. É muito bom a gente pensar no benefício, mas é muito importante a gente ter a clareza do malefício, né? Porque daí isso faz o nosso cérebro pensar e criar conexões neurais que nos levam às ações. Então, a procrastinação é a principal arma usada pelo inimigo para te manter na escassez e na mediocridade. Então, como o tempo é o ativo mais valioso que a gente precisa fazer o bom uso dele e direcionar ele com muita esperteza e sabedoria. Então, esse foi o vídeo de hoje, ele ficou bem curto mesmo. Se você gostou, se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha, me segue e também coloca aqui embaixo algum tema pra trazer no próximo vídeo. E fiquem com Deus e até a próxima.